Olá, muito boa tarde. O Sem Censura de hoje vai falar de cinema e literatura e, como a crise nas penitenciárias continua dominando a atenção da população, também vamos tratar aqui desse assunto que é muito grave. Bom, quem vai nos ajudar no debate são os nossos convidados. Vamos começar com Luiz Nasbim, que é jornalista, professor e realizador do programa Entre Fronteiras, que é exibido aqui pela TV Brasil. Ele viajou pelos Estados Unidos de trem e acabou fazendo um documentário sobre o eleitor de Donald Trump. A Thaís Viana é engenheira, é uma empreendedora e apaixonada por cinema e começou a fazer um projeto chamado Cinematerna. E a ideia que é levar os bebês aos cinemas junto com as suas mamães. O Ícaro Silva é um ator de cinema, de teatro e de televisão e ele está nas telas com Elis, no teatro com Sherlock Holmes e lança esse ano um novo filme sobre o Planet Hemp, que é Os Anjos da Lapa. A Cris Fuscaldo é a autora do livro Discobiografia Legionária, que é um livro sobre os bastidores da famosa banda de rock Legião Urbana. Julita Lengruber é socióloga e coordenadora de estudos de segurança da Faculdade Cândido Mendes, Segurança e Cidadania da Faculdade Cândido Mendes. Ela foi diretora do sistema prisional aqui do Rio e defende as penas alternativas para diminuir a superlotação. Bom, completando a nossa mesa, nós estamos com a jornalista Clarice Basso. A Clarice, oi Clarice. Oi, Vera. Prazer estar aqui com essa mesa maravilhosa. Não é? Prazer é nosso. A Clarice é responsável pela seção Quartas de Cinema do Repórter Rio da TV Brasil. E nós estamos com a produtora de web, Camila Abreu, que vai nos dizer. Oi, Camila. Oi, tudo Vera, bem? tudo. Qual é a pergunta de hoje e como é que os nossos telespectadores devem responder, né? Isso. A pergunta de hoje é quase um desafio, né? A gente quer saber para você qual é o melhor filme de todos os tempos. Escolher um é difícil, não? E para responder... Eu já pensei. Já pensou? Você também? Qual é? Eu tenho um na cabeça. O Vento Levou. O Vento Levou? Ai, minha mãe é o preferido da minha mãe também. Da sua mãe, da sua tia. Eu ficaria com o Poderoso Chefão. Ah, muito bom. A gente depois pergunta para eles também. Tá bom. Ok. Vamos começar com Julita? Vamos começar com a Brabeira logo, né, Julita? Explica para mim o que está acontecendo nessas prisões. Boa tarde, Vera. Prazer Boa tarde aos telespectadores. Eu acho que as pessoas andam, né, o público em geral, a mídia, anda muito assustada, né? Afinal de contas, o que está acontecendo nessas prisões? Os presos estão se matando, essa violência que cada vez, né, toma cores mais fortes. O Brasil é um país que tem uma lei que se chama Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984. Essa lei tem mais de 30 anos. Essa legislação, que é federal, descreve em detalhes como as prisões devem ser administradas, quais são os direitos e deveres dos presos. Por exemplo, a lei diz que cada preso condenado tem direito a uma cela individual, com 6 metros quadrados, né? A lei diz que cada preso condenado é obrigado ao trabalho. A lei não diz que ele pode escolher se vai trabalhar ou não. A lei diz que ele tem que trabalhar e aprender um ofício quando ele é condenado, né? Quando você abre uma oficina nas unidades prisionais, e eu já fui diretora do sistema penitenciário aqui no Rio e eu vivi isso, os presos quase se estapeiam, porque eles querem trabalhar, né? Até porque a lei também diz que para cada 3 dias trabalhados, desconta um dia da pena, né? Então, os presos buscam o trabalho. No entanto, o Estado brasileiro não provê trabalho, não provê educação. A lei também diz que o preso que não completou o primeiro grau, ele tem que ter a possibilidade de completar o primeiro grau. Então, o Estado brasileiro se omite, não está presente nas prisões, né? Então, é evidente, quando você tem um vácuo de poder, algum outro poder vai ocupar esse espaço. E no caso brasileiro, são esses grupos organizados. E eu diria ainda mais, sabe, Vera? Eu tenho visto muita gente dizer que os presos estão se matando porque estão disputando rotas de tráfico. Isso é uma disfarçatez
Isso é uma disfarçatez do governo brasileiro, inclusive, e dos governos estaduais, dizerem que esses presos estão se matando porque estão disputando rota de tráfico. Eles estão se matando pelo controle das prisões, porque controlar as prisões é um grande negócio nesse país. Gera lucro e é um espaço em que soldados são recrutados, né, para suas ações dentro e fora dos muros. Em que sentido gera lucro, só para eu entender? Olha, se você, enfim, há um filme aí que até eu vou falar que as pessoas devem aguardar, porque vai ser um grande filme, um filme sobre o Presídio Central em Porto Alegre, né? Que é uma das vergonhas desse país. Então, ali fica muito claro o que gera de lucro para a liderança da cadeia dominar aquele espaço. Porque eu tinha a sensação que esse grupo, por exemplo, que está gerenciando as cadeias, eles tinham um lucro, sim. Porque se pagava-se 5 mil para cada presidiário, e se ele lucra milhões e milhões e não dá nada para os presos... Isso é uma Isso parte. é a gerência. Você está dizendo que não. Parte. Dentro do presídio... Dentro da cadeia existe um comércio, né? Comércio de todo tipo. Né? Então, esse filme que eu espero que muita gente veja, que deve ser lançado brevemente, sobre o Presídio Central em Porto Alegre, é um filme recente, né? Um filme muito bem feito. O filme mostra, quer dizer, a cúpula desses grupos organizados, eles lucram dentro das cadeias, eles lucram até proporcionando, né, uma vida melhor para presos que podem pagar. Então, as famílias, né, têm que contribuir mensalmente, quase que para manter o seu familiar vivo ali dentro. Então, o que a gente não pode esquecer é que esse país é o país da ilegalidade, né? Homens e mulheres são condenados porque cometeram crimes e eles vão viver em espaços onde a lei é desrespeitada 24 horas por dia. Uma outra coisa, existe um grande número de presos... Gente, vocês podem participar, tá? Existe um grande número de presos que não são condenados, misturados com presos condenados, não tem? Esse é um outro grande problema que nós temos. 40% dos presos no Brasil são presos aguardando julgamento. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo, que o ministro da Justiça devia estar preocupado com isso e não preocupado em fazer mais cadeia, né? Ele está querendo construir mais presídios. Ele devia estar preocupado em fazer cumprir a lei, porque 40% dos presos brasileiros não estão condenados, né? E a gente já fez pesquisa aqui no Rio, Vera, e a gente provou, por pesquisa aqui no Rio, que a maior parte desses condenados... desses presos aguardando julgamento, quando eles vão a julgamento, eles não são condenados a uma pena de prisão. Eles são ou absolvidos ou eles recebem uma pena diferente da privação da liberdade. Então, eles estão presos ilegalmente. Então, eu acho que a gente precisa também lembrar é que o judiciário nesse país tem uma grande responsabilidade, né? É muito bonito dizer que responsabilidade é da administração penitenciária e é os grupos criminosos que estão controlando a cadeia, vamos cobrar do judiciário, porque é o juiz que mantém o cara preso. Mas olha só, Julieta, temos um outro problema que é nós, como sociedade, somos muito coniventes nesse abandono do preso, porque o que a gente ouve de que o preso... é gente do mal, então tem mais é que ficar preso e abandonado. Exatamente. É o que a gente vê. Quer dizer, nós somos absolutamente culpados dessa situação. Não Sem somos. dúvida nenhuma, Vera. Enquanto sociedade, nós temos responsabilidade nisso. Até porque o Brasil não tem pena de morte nem tem prisão perpétua. Quer dizer, se a sociedade brasileira está interessada em que a lei seja mudada, então vamos aí fazer um esforço para a lei ser mudada. Mas, por enquanto, a lei brasileira diz que não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, o que nós temos que lembrar é que essas pessoas vão entrar na cadeia e vão sair muito piores. Sempre. Claro. Sempre. Essa tem sido a história... Como se fosse uma escola de bandidagem mesmo. Claro, isso até já se tornou lugar comum, né? Uma escola de bandidagem. Então, a gente está investindo na nossa própria insegurança. O que a gente tem que lembrar
e você fez a chamada no início, Leon, né? Até porque no passado eu já trabalhei muito nessa... Hoje eu só trabalho na área de política de drogas. Eu quero contribuir para mudar então, a lei de drogas. Que trazer aqui só para falar sobre isso. Depois a gente também fala sobre isso. Mas a questão é a seguinte, quer dizer, o que a gente esquece é que essas pessoas vão sair da cadeia, essas pessoas estão lá por um período de tempo, e se a gente não, sabe, contribuir enquanto sociedade, exigir que a lei seja cumprida nesse país, né, nós estamos investindo na nossa própria insegurança, porque essas pessoas vão sair piores. Existia um ministro da Justiça, Vera, que dizia o seguinte: a prisão é uma maneira cara de tornar as pessoas piores. E é isso que a gente faz. A um custo muito alto, a gente está tornando essas pessoas piores. Então, a gente precisa reservar... Você acha que, de repente, deixar as pessoas soltas é melhor? Pois é, mas, Vera, o negócio é o seguinte, a prisão é uma forma cara de tornar as pessoas piores. Então, enquanto a humanidade, né, não conseguir inventar uma forma de controle social eficaz, né, e que não produza tanto mal, vamos reservar as prisões para aquele cara que é violento, ou aquela mulher que é violenta e que é perigosa, que se constitui numa ameaça concreta ao convívio social. Todos os outros podem ser punidos de outra maneira. Eu não estou defendendo a impunidade, não estou defendendo que quem comete crime, afinal de contas, a gente tem uma lei que precisa ser respeitada. Então, quem comete crime tem que ser punido. Agora, vamos ver o perfil, né? A gente fez também pesquisa, não quero ocupar o espaço sozinha, não, porque eu me animo. Mas a gente também... Está ótimo ouvir. A gente sabe também, né, que na área de tráfico de drogas, por exemplo, Vera, a maior parte das pessoas que estão condenadas por tráfico de drogas são pequenos traficantes, estavam com pouca quantidade de droga, não estavam armados, não pertencem à facção, enfim, foram presos em flagrante. Então, quem é que a polícia está prendendo por tráfico de droga? Nós. Não, nós não. Os consumidores? Não, a polícia não está prendendo a gente porque nós somos brancos. Tá. A polícia não está prendendo a gente. A polícia está prendendo o menino negro da favela, que mesmo com pouca quantidade de droga vai ser considerado traficante. Tá. Porque o menino branco que mora na zona sul do Rio de Janeiro, nos Jardins de São Paulo... Não, esse menino nem sobe mais o morro, entendeu? Esse menino ele tem outros esquemas e ele faz tráfico de drogas de acordo com outros esquemas. E para completar, né, quer dizer, que é uma grande hipocrisia você dizer que as drogas estão proibidas no Brasil. As drogas estão liberadas, o que a gente precisa é regular. Quem é que não conhece? Qual de nós aqui não conhece um telefone? Quem não tiver, eu também posso dar. Quem não conhece um telefone, você pode usar um disc delivery e você pode, em meia hora, mais rápido que uma pizza, você vai ter a droga que você que você quiser na tua casa. De êxtase enfim, crack, cocaína, maconha. Mas eu quero voltar para a prisão. Então, sabe, vamos deixar a hipocrisia de lado. Tá. Outra coisa, em relação às prisões específicas dessa rebelião agora, não é a primeira vez que a gente vê isso, mas dá a sensação, Julita, que essas cadeias, elas não têm nem um pseudo-diretor, ou seja, tipo, trancou todo mundo lá dentro, fechou a porta e disse, se virem, se podem sair quando quiserem, estão todos armados, estão todos com telefone celular, e é como se... E a gente só virou as costas. Isso piorou? Olha, por incrível que pareça, né, todo mundo não, tem muita gente aí defendendo a privatização, porque as prisões públicas não funcionam direito, tem que privatizar. Pois essa prisão em Manaus, onde morreram 56 presos dessa forma violenta, essa prisão é administrada por uma empresa privada, pela tal da Humanizare, não é? Então, sabe, vamos deixar um pouco essa hipocrisia de lado. O que nós estamos fazendo? E lá na Humanizare, o preso custa o dobro do que ele custa numa prisão pública. Quer dizer, a Humanizare estava lá dizendo que controlava uma cadeia, né? Quer dizer, e claro que não controlava. Os presos, né, realmente já tinham tomado conta do pedaço, né? E a um custo, né, que era o dobro do que o custo médio num preso num país. Quer dizer, e a situação de Alcaçuz agora? Né? E Alcaçuz agora?
Pois é, Alcaçuz, você vê as fotos até aí, apareceram aí as fotos, Apareceram? né? Alcaçuz, há algum tempo, não tem mais portas, celas. Isso. Quer dizer, grades, as celas. Quer dizer, numa última rebelião, que eu já nem sei, a gente não consegue, né, acompanhar, numa última rebelião, os presos arrebentaram todas as celas. E ficou por isso mesmo. Porque convém ao poder público deixar a chave na mão do preso. Diz, olha, se vira aí, se vocês quiserem se matar, problema de vocês. Só que o Estado brasileiro é responsável por quem é privado da liberdade. Né? Quer dizer, se alguém entra na cadeia e a pessoa entra na cadeia viva, né? Tem que sair viva. A responsabilidade é nossa enquanto sociedade. Quando a gente fala responsabilidade do Estado brasileiro, responsabilidade é nossa enquanto sociedade. Quer dizer, ou a gente realmente leva, sabe? E outra coisa, né? Para completar isso. Quer dizer, essa história de que, deixa eles lá, eles se matam lá, é problema deles. Sabe? Bota os presos lá e joga a chave fora. O pessoal se esquece que a violência dentro dos muros transborda para fora dos muros. Não, sobretudo que eles fogem e eles estão nas cidades. Não é nem que ele... Isso é o de menos. Isso é outra coisa, né? Eles tocam fogo dentro e fora da cadeia. Entendeu? Porque a situação está no limite, está todo mundo assim no limite. Então, quer dizer, quem, né, ingenuamente acha que o problema está lá dentro, eles que se matem, essas pessoas não estão... sabe, não pararam ainda para pensar que você não contém violência dentro dos muros da cadeia. Essa violência vai ultrapassar os muros e vai estourar na cara de todo mundo aqui fora. Então, preparem-se. Quem não tiver interesse que os presos sejam melhor tratados, se prepare, porque essa violência está aumentando e vai cada vez ficar pior aqui fora. Ok. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Porque eu gostaria de saber como é que você vê a solução possível ou então a atuação possível. O que se pode fazer, não necessariamente num momento de crise, mas o que se pode fazer? Camila, você já tem alguém participando? Acabaram de comentar um filme sobre penitenciárias, né? A Espera de um Milagre, que também é um filme muito bonito que fala sobre... É esse filme que você falou? Não. O filme que eu estou falando é um filme sobre o Presídio Central de Porto Alegre. Chama-se Presídio Central. Se chama Central. Né? Se chama Central. Vai ser lançado ainda isso que você está falando. Vai ser lançado. A Espera de um Milagre é um filme lindo, é norte-americano, mas a gente também tem filmes sobre a realidade brasileira, que é bem complicado. Acho que um dos ícones que todo mundo lembra é o Carandiru, do Babenco, Hector Babenco, que faleceu ano passado. Assim, certamente. Que, enfim... Teve aquele extermínio, realmente uma tragédia o que aconteceu lá em Carandiru. Exatamente. E fala justamente daquele episódio, né? Exatamente. E que se repete agora de uma forma piorada, não é? Ainda mais bárbara. O episódio de Carandiru foi uma invasão. Exatamente, foi uma invasão da força policial. E aí a polícia matou 112 presos. E estão todos aí, olha, os caras foram absolvidos. Foram ao julgamento, foram absolvidos, quer dizer, o Estado brasileiro é de uma hipocrisia absoluta, né? Quer dizer, entra lá, mata 112 e não acontece nada com ninguém. Né? Agora, eu acho que a gente, né? Quer dizer, o que eu gostaria, Vera, é de ver, sabe, que essas tragédias que aconteceram em Manaus, em Roraima e no Rio Grande do Norte não saíssem da retina da população, sabe? A população tem que ter isso. A mídia, por favor, a mídia não esqueça dessas tragédias, não é? Porque é tendo essas tragédias muito na nossa frente é que a gente vai, sabe, manter esse ânimo de também cobrar das autoridades, porque certamente não são as providências que esse ministro da Justiça está propondo que vão resolver o problema. Não, porque o que está sendo proposto é construção. Não vejo nada além disso. O que está sendo proposto é construção e aumentar a pena. Ou então, fingir que está invadindo Alcaçuz, porque não estão invadindo Alcaçuz, estão deixando as coisas... E o Plano Nacional de Segurança Pública proposto pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, né, é um plano mirabolante, é um plano que eu já critiquei publicamente, ele não gostou, né? E aí ele disse que eu era rasa e despreparada, porque ele não gostou das minhas críticas. Então, agora, o interessante é que de lá para cá, desde o dia em que eu verbalizei publicamente minhas críticas, ele tem sido bombardeado, né, quase que diariamente com o Plano Nacional de Segurança Pública dele, né? Porque ele propõe
mais presídio, ele propõe aumento de pena, quer dizer, sabe, o plano não consegue realmente articular um trabalho em que você... Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia está interessada em encaminhar a solução, né? Agora, o ministro da Justiça, né, devia deixar a vaidade dele de lado e sentar com a ministra Carmen Lúcia e realmente estudar, né, uma maneira de desafogar essas prisões, tirando da prisão quem não devia lá estar, para começo de conversa. Quer dizer, os presos provisórios e os já condenados que já têm direito a benefícios legais e que até hoje não receberam. Porque o sistema de justiça criminal brasileira, quer dizer, começando com as polícias, né, passando pelo judiciário, Ministério Público enfim, as prisões no outro canto, esse sistema é disfuncional. Isso absolutamente não funciona. É isso que a gente está vendo claramente. Né? Eu vou deixar que os telespectadores comecem a participar. A gente vai seguir um assunto um pouquinho mais leve, como a eleição do Trump. Não é mesmo? E a gente vai amadurecendo, porque tem muita coisa que a gente ainda quer falar com você. Certamente. É verdade que foi por acaso que você disse, de repente, não, eu vou prestar atenção nisso? Foi. Então, Oi, Vera, boa tarde a todos. Você tem um programa de viagens, né, Luiz? Sim. Você viaja pelo mundo com sua câmerazinha solitária? Bota a câmera na mochila. Não resolvi isso na psicanálise até hoje, né? Sigo viajando solitariamente. Eu gosto muito da abordagem olho no olho, de ter a câmera, né? De que a câmera se transforme no meu olhar, de que eu tenha a sincronicidade da reação, né? Quando o outro fala, eu vou com a câmera para o outro. Gosto muito de interferir o mínimo possível. Eu acho que também o fato de estar sozinho gera uma certa compaixão, né? O outro acolhe você. Ainda mais, eu tenho feito muito documentário, muita reportagem no exterior, então o outro, quando vê o estrangeiro, o diferente, com uma certa parafernália eletrônica, se interessa e, enfim, e aí abre-se um campo novo de investigação. E você é muito curioso, né? Acho que sim, eu gosto muito de observar. Eu vou para qualquer lugar do mundo, ou pode ser aqui, e posso ficar tomando meu cafezinho e observando a realidade, ouvindo. Mas aí, você estava nos Estados Unidos para fazer o quê? Foi super por acaso, porque eu estou fazendo um projeto de um documentário sobre uma amiga minha haitiana, que é refugiada, veio para o Brasil em 2010, entrou pela tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, no início assim, do fenômeno migratório de massa dos haitianos, 2010, um pouquinho depois do terremoto de 2009, do grande terremoto. E aí eu fui fazer um documentário na Amazônia sobre os haitianos, fiquei muito amigo dela, ela ficou muito amiga da minha família, veio ao Rio de Janeiro, depois eu ajudei a ir para São Paulo, esse documentário se passou em Tabatinga, na Amazônia, de Tabatinga ela foi para São Paulo, viveu um tempinho em São Paulo, e aí resolveu tentar a vida nos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, foi detida na fronteira. Você estava junto? Não, eu não pude. Eu pude. Eu soube daqui para um amigo dela no Facebook. Foi um presídio privado, enfim, super lucrativo. Tem super Facebook nos presídios? Tem? Algumas unidades. Né? Você tem o quê, Vera? Super Facebook nos presídios, assim. Não, mas eu no soube... Brasil o pessoal tem acesso. Não, ela não tinha acesso, não. Lá é mais fechadinho. Eu soube por um amigo dela que estava presa. Enfim, aí comecei a continuei a desenvolver esse projeto e agora com os desdobramentos da prisão dela. Fui para os Estados Unidos em maio de 2016, depois voltei em novembro, quando ela já estava solta. Já estava em liberdade temporária. E fiz uma viagem Rio, Buenos Aires, São Francisco. Era uma passagem de milhagem, enfim, tinha essa conexão pouco conveniente. Soube no aeroporto de Buenos Aires que Trump era o presidente eleito dos Estados Unidos. Eu tinha 12 horas de espera, de conexão. E comecei a tomar café, a pensar no que eu poderia fazer. E a passagem de milhagem que eu emiti era de casualidade total, era Atlanta-Rio. Eu ia para São Francisco fazer o documentário com a minha amiga haitiana. Então eu tinha que arrumar uma maneira de sair de São Francisco e ir para Atlanta. Eu pensei, vou fazer um road movie sobre esse momento dos Estados Unidos. Eu adoro viajar, enfim, todos adoramos, né? Mas adoro viajar por terra, de trem, de carro. E aí a ideia se desenvolveu ali no aeroporto de Buenos Aires. E começou a se formatar um filme na minha cabeça em que eu entrevistaria pessoas
tentaria amenizar digamos, a densidade da situação com paisagens bonitas cruzando os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, teria a voz do Trump ao fundo, né? Com, enfim, os pensamentos, as declarações dele durante a campanha. Exatamente, durante a campanha. Aquelas declarações polêmicas, Super, né? que, na verdade, estão se confirmando. Continuam, né? Eu tive a mesma sensação do 11 de setembro, quando em Buenos Aires, juro por Deus, quando eu vi no monitor em Buenos Aires, breaking news lá, Trump eleito, eu falei, não, é verdade? Assim, no 11 de setembro, por acaso, eu estava nos Estados Unidos também, não em Nova York, nem em Washington, mas tomando café da manhã, ouvi pelo rádio, enfim. Falei, será que isso é uma peça teatral ou alguma coisa? E tive a mesma sensação de incômodo. E aí resolvi fazer o filme. Um filme de estrada, né? Trabalhei no documentário com a minha amiga Tiana, em São Francisco, e reservei 4 dias, né, para sair de São Francisco... Chegar a Atlanta. E chegar a Atlanta, 4 dias e 4 noites de trem. Conversando com todo mundo, que é o que você gosta de fazer, né? Que eu adoro fazer. Ouvindo. No trem o tempo está muito a nosso favor, você né? trouxe um trechinho, não trouxe? Eu trouxe o trailer do doc. A gente pode exibir, Emília? Então tá. A gente vai rodar? Você chegou a falar dos muros do Trump ou ainda não? Com as pessoas? Falei. E acho que gravaram, as pessoas com as quais eu gravei entrevista e as pessoas com as quais eu conversei, mas não gravaram entrevista, todas foram unânimes em dizer isso é conversa, é Trump showman, né? Ele é um showman, ele, quando de fato assumir, isso não vai dar certo, assim, como vai dar certo construir um muro ao longo de toda a fronteira? Quem vai pagar por esse muro? Ele vai fazer com que o México pague por esse muro? Eu não entendo por que as pessoas estavam preocupadas com o financiamento do muro. Eu não entendo isso. Por que eles estavam preocupados? Ele falou, né, do financiamento. Foi ele que levantou esse negócio. O México, ele afirma desde sempre, né, que o México vai pagar pelo muro. Porque aí você taxa as importações e aí com esse dinheiro você paga o muro. É o que ele diz. Ele diz agora, né, que vai taxar 20% sobre as importações mexicanas. Está aumentando? Eu li 20%. Hoje está no jornal. Hoje era 20%. Gente, tá caro pra caramba, hein? Caro, né? Peraí, deixa eu passar então o trailer. Vamos lá ver o trailer, gente. USA, USA, USA. The American dream is dead. I will bring it back, bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again. This thing of make America great again, and I think, how much greater can it be? There's a system, it works. It's why we keep peace in this country. So yes, he is unfortunately my president. I voted for Trump mainly because of the gun laws. We have to be able to protect ourselves. We're a very divided nation, but we're not going to be divided for long. I've always brought people together. I know you find that hard to believe. I'm not necessarily proud to say I'm American, because I don't think we're doing the right thing. Você conseguiu ter um equilíbrio entre as pessoas contra o Trump e a favor do Trump? Eu acho que sim. Todos perplexos, ou quase todos perplexos, mesmo os eleitores do Trump, perplexos com a eleição do Trump, né? Se diz que nem ele, nem o próprio esperava, tanto que, né, teria feito o discurso de improviso, o discurso de vitória. Um país, os Estados Unidos, super ultra polarizado, tanto quanto ou mais do que nós, né? Sem tons de cinza, né? Contra ou a favor, pessoas brigando no Facebook, famílias, foi um tema recorrente nas conversas. Parecido com o que aconteceu aqui na época do impeachment. Né? A gente está num momento de mundo polarizado, parece, da eleição né? também, né? Quando a Dilma ganhou a eleição, que o Nordeste, queriam separar o Nordeste do Brasil, né? Sim. Isso é um fenômeno mundial, você acha? Eu acho que as eleições na França, né, que estão chegando aí, estão também mostrando uma França bastante polarizada, né? Daqui a pouco... Isso é um princípio a de polarização... guerra, né? Isso é um princípio de guerra, né? Dividir para conquistar.
Naquele livro, naquele manual A Arte da Guerra, Sun Tzu fala sobre isso, da força que você tem quando você consegue colocar um inimigo comum que faz a população ficar justamente contra ou a favor. Então, isso, eu não sei dizer de quem, né? Não sei dizer quem é a força maior, mas eu acho que é interessante para alguém que o mundo esteja dividido, né? E que o Brasil esteja polarizado, que os Estados Unidos esteja polarizado. E aí, com as coisas como elas vêm acontecendo agora, com a gente perdendo voz e perdendo poder, eu acho que fica claro por que isso acontece, né? Você acha isso também, Thaís? Eu tenho percebido uma grande polarização e essa discussão, ainda mais que eu lido com muitas mães, quando a gente está com os hormônios à flor da pele, né? E aí pequenas brigas acabam virando grandes brigas, mas eu não acho que essa incapacidade de ouvir o outro ajuda ninguém, né? Eu acho que tem que existir um espaço para discordância elegante. Né? Sem jogar ovo no outro, sem sair gritando e aceitar. E sem perder as amizades, porque eu tenho a sensação que as pessoas estão perdendo suas amizades. Então. Sim, a coisa é tão radical que, se tal pessoa, se meu amigo voltou para essa pessoa, ou é a favor ou contra alguém, então não quero mais contato com essa pessoa. E aí não existe espaço para você entender a visão do outro, que é o começo da empatia, né? É o começo da solução. As pessoas, com todas, eu acho, com as quais eu conversei no trem, assim, reforçavam o que você acabou de dizer, Thaís, de que, claro, tem que saber ouvir o outro, tem que saber ouvir a diferença. E eu tenho a sensação de que os americanos, de uma maneira geral, têm, digamos, um histórico de saber ouvir, saber conviver harmonicamente. Será Agora, que não relações será que não servirá para isso uma pessoa tão polêmica que não agrada nem aos republicanos nem aos democratas? Será que não servirá para que as pessoas tentem se entender? Não. Não foi isso que você viu? Não. Não foi isso que eu vi. O que eu vi, de certa forma, foi a eleição de uma figura tão polêmica como o Trump seria a quebra, a ruptura. Aí vou usar uma expressão em inglês de um entrevistado que diz do business as usual, dos negócios, do sistema, né? Do funcionamento do sistema político, sistema econômico. As instituições. As instituições. Então seria necessária, na visão de alguns deles, uma ruptura desse porte para que se possa reerguer de alguma forma. Mas é interessante, né? Porque Posso ir para o intervalo? E aí a gente volta e a gente continua, porque esse assunto é muito interessante. Bom, a Camila já fez a pergunta, qual para você é o melhor filme de todos os tempos? A gente está esperando a sua resposta, mas pode participar do resto dos assuntos todos, né? O Sem Censura é um programa da TV Brasil.